Boa noite a todos, né? Hoje vamos fazer uma palestra sobre gratidão. Boa noite, amigo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Então hoje, meus irmãos, estamos na casa, espero que os nossos queridos espíritos me ajudem a falar esse tema tão importante que a gente às vezes não dá valor, né? Na palavra gratidão. A gente tem muito sentido, como nós chegamos aqui hoje, né? Todos nós, como nós viemos, o que se passou perante a nossa vida, né? Muita coisa, né? Altos e baixos, surpresas, mas acontecimentos, mas estamos aqui, né? Por que seja ruim ou bom, está todo mundo reunido, todo mundo vivo de estar aqui hoje. Isso é muito importante. E um grande sentimento que temos referência e gratidão a Deus, o agradecimento por estarmos aqui. Porque nós temos muita passagem da vida que a gente não... Acontece muita coisa todo dia, toda hora conosco, que nós não agradecemos, né? O ser humano, ele tem esse defeito. Ele não sabe agradecer as dádivas que nos parece todo dia, toda hora, todo ano. E nós precisamos aprender a agradecer aquilo que Deus nos proporcionou, que é a gratidão, né? Se hoje estamos aqui, temos a agradecer a Deus. E a referência que Ele nos dá é a gratidão, né? A primeira sentimento que está no evangélico, vocês podem ver, é a gratidão. O Miguel, o Roberto, não sei se lembra, o seu Toninho, ele falava muito, o Almir, não sei se lembra, de um irmão que ele acompanhava, naquele tempo não tinha redes sociais, mas ele lia muito livro dele. Era o irmão, o gigante deitado, o irmão Jerônimo. Ele falava muito desse irmão. E uma passagem, por isso que eu coloquei aqui no tema de hoje, esse irmão fazia palestra, principalmente em Minas. Ele andava... Minas é um estado, quem conhece, é um estado muito alto e baixo, muito ruim de se andar. E ele fazia várias palestras lá. Às vezes ele ia de carroça, às vezes até de carrinho, levavam ele para fazer as palestras. Porque ele não andava, não fazia nada, ele era totalmente paralisado. E nessas palestras, ele foi fazer uma palestra para os jovens, e nessas palestras uma jovem fez uma pergunta para ele: Jerônimo, qual seria hoje, o que você pediria a Deus para você ter uma alegria, para você uma satisfação, um gosto, alguma coisa que você queria que Deus te abençoasse hoje? Ele virou e falou: eu só queria virar de bruço. Porque ele, 60 anos, ele sempre na mesma posição. Então ele falou: eu só queria virar de bruço. Para vocês verem como a gente perde, não soma nossas dádivas. A gente tem dificuldade de falar as coisas boas que nos acontecem. Se nós pegar hoje, por uma lista, o que nós recebemos de coisas boas, de dádiva, e uma coisa ruim, todo mundo devia fazer isso. Porque a gente só pensa ou só fala coisa ruim. Coisa boa nós não registra em nossos pensamentos. Isso é uma falha nossa. Nós devemos registrar tudo que é bom, tudo que é ruim. Aí eu pensando nisso, eu tinha um amigo, eu tenho ainda, ele está vivo, ele fazia ele fazia reuniões de terapia de graça, né? Não por ser de graça, com várias pessoas, ficavam num círculo, né?
E a mãe, filha, e ele tentava ajudar os conflitos que o filho tinha com a mãe. E cada um falava uma coisa. E nesse dia, né, ele falou um monte de coisa, mas esse tema ele falou num dia, e eu fiquei com aquele encucado, eu lembrei e falei, eu vou colocar também agora. Ele falou nesse dia, boa noite, Márcio. Uma moça, digo, 50 anos, 55 anos, ela falou assim, eu tenho uma frustração com a minha mãe. Aí ele falou, pode falar. E a mãe dela estava do lado. Eu guardo mágoa da minha mãe. Mas por quê? Ah, porque quando eu era pequena, ela me falou uma frase, eu não cresci muito, e ela me falou uma frase que aquilo ficou dentro do meu pensamento. Olha como nós somos. Ficou dentro do meu coração. Dali para cá, nunca mais eu tive um sentimento de amor com a minha mãe. Aí o meu amigo que é terapeuta, inclusive ele chama Eduardo também, ele falou, mas a tua mãe te deu de mamar? Ah, eu não lembro. Mas a tua mãe fez uma comida que você gostava de comer? Ah, eu não lembro. A tua mãe vestia você para ir para a escola? Ah, eu não lembro. Quer dizer que você lembra uma frase que a tua mãe fez, eu não desmoralizando, como ela era pequena, ela falou que nunca mais ela ia crescer, ia ficar nanica. Então ele falou no meio de todos, que era uma reunião, onde todos podiam se expressar. Tua mãe, quantos anos ela ainda tem? Estava lá do lado. Não sei. E você? Ah, também não sei. Tá bom, mas uma frase que você fale, que a tua mãe te falou, você sentiu aquilo, e tudo que ela fez, todo ano que ela trabalhou, ela te amou, anos e anos, você não guardou aquilo como egoísmo, como ingratidão. Olha como nós somos. Nós não sabemos somar as dávidas, a alegria, a gratidão que fazem para nós. Uma palavra que a pessoa, que o pai ou a mãe faça, você já releva para o resto da tua vida. Essa mãe dedicou ela a vida toda e apenas uma frase ela já se doeu, guardou a mágoa. Até hoje, até segundo meu amigo, até aquele presente momento. Mas depois as duas choraram, se entenderam, para vocês verem como o ser humano, como nós, eu também incluo nisso, não estou a favor, guarda esses tipos de... consegue colocar, somar essas coisas ruins. Por isso que devemos pôr uma lista de coisas ruins e uma lista de coisas boas que alguém fez para você. Esse mês eu faço 30 anos com a Maria, aí ele falando isso, a Maria estava do lado, falei, ó Maria, faz o seguinte, faz uma lista que eu fiz de bom e que eu fiz de ruim. Depois você me manda, escreve e me manda para mim. Porque é verdade, a gente só lembra as coisas ruins que as pessoas fizeram. As coisas boas a gente não lembra, ninguém lembra. Pode fazer, vocês podem sentar e ver, olha, fulano fez isso, a coisa boa ninguém vai se lembrar. Como nós deixamos nascer no solo do nosso coração a ingratidão. Por isso que nós recebemos através dos livros do Evangelho, aquele apóstolo Paulo de Tarso, ele fez um estudo sobre a gratidão. Está no primeiro parágrafo de um livro dele, dá graça àquilo que Deus deu a nós. E é verdade, a gente tem que agradecer toda hora aquilo que Deus deu para nós, e que vai nos dar, e que sempre está nos dando. E o primeiro caminho que isso representa é na família. O primeiro ponto,
o núcleo, se a gente não tiver gratidão dentro da família, o pai, a mãe, o filho ser ingrato com o pai, o filho fala mal do pai, o filho não gosta da mãe, o filho não gosta do pai, acha que o pai é bruto, acha que o pai é ignorante, acha que o pai é isso, o pai é aquilo, a mãe também, mas eles não. O filho fala mal do pai e da mãe. Isso é normal, você pode ver em qualquer núcleo de família, tem isso. E ali é o início de tudo. Se a gente ser ingrato na família, a gente vai ser fora da família também. Isso faz parte do nosso ciclo. Por isso que o Espiritismo, os evangélicos, Allan Kardec, nos trouxe a realidade. Esse pai ou essa mãe tinha que agradecer, o filho tinha que agradecer que veio nesse mundo através deles. Por mais que o pai seja ruim, que a mãe seja ruim, que você não ame tua mãe, acontece muito isso. Eu amo meu pai, mas não amo minha mãe. Ou vice-versa, minha mãe não me ama, ama meu irmão. Isso tem muito. Isso tem muito na família. Então o que Paulo de Tarso quis trazer é que dentro da família é o início da gratidão de Deus. Se a gente não acordar, não prestar atenção nos livros espíritas, é pena que as pessoas não acreditam, né? Não têm esse conhecimento como o Espiritismo nos traz. Porque aquele pai e aquela mãe não veio à toa, aquele filho também não veio. São dívidas. São dívidas que talvez tenha entre os três. Ou se não, ele escolheu o pai e a mãe para poder se evoluir. E o pai e a mãe aceitaram eles com amor. Por mais que uma mãe seja ruim, ela ama seu filho. Dificilmente ela não amar teu filho, o pai também. O pai pode ser até brusco, até chato, até isso ou aquilo, como o Cílio fala. Vocês sabem disso, quem tem filho... meu pai gosta mais do A do que do B, do C. Tem. Meu pai ajuda mais aquele fulano do que mais aquele cicrano. Não. Ele não tem o pai e a mãe, ou a família, não tem referência, ou melhor, um ou outro. São momentos que acontecem. Agora, nós, o espírita, pelos livros de evangelho do Espiritismo, pelos outros filhos, nós sabemos que tem algum ligamento evidente, o pai e a mãe, não importa. Ele pediu para vir com aquele pai e a mãe, e aquele pai e a mãe, se não fosse eles não viriam fisicamente. Ele tem que agradecer isso. Por mais que o pai e a mãe vão ser brutal, ou não goste dele como eles acham, eles vêm aqui na Terra, eles são permitidos vir. Às vezes uns escolhem o pai e a mãe, ou o pai e a mãe escolhem ele, porque tudo isso, num livro nosso lá, ou num livro também, no filme, segundo filme, existe não sei se a palavra é essa, um complô ou um conhecimento do que quando nós vier descer, você vai ser filho desse rapaz, você vai ser mãe, vocês vão ajudar ele a evoluir, aprender. É isso que os filhos deveriam entender, compreender o ensinamento. Aceitar o que nos acontece, porque começa a gratidão por aí. Se a gente não agradecer o pai e a mãe, por mais que eles sejam ruins ou não, que deu a oportunidade de estarmos aqui, nós não estaríamos aqui, nós não serviríamos aqui, nós estaríamos perdendo tempo para não poder evoluir. Às vezes você vê um pai ou uma mãe muito amoroso com o filho. Isso é maravilhoso. Ensinamento com a família, fazer um entendimento, porque aí ele está preparado para quando ele sair da família, ou ele ter alguém, uma empregada doméstica,
Ninguém é obrigado a fazer as coisas para nós. Até o pai e a mãe. Não é obrigado. Então você tem uma empregada doméstica dentro do teu lar, um pedreiro, mas não importa. E ela fazer um serviço para você e você não agradecer, você já está errando. Ah, mas ela recebe por isso. Recebe, mas não é porque ela não recebe, você não vai agradecer. Porque também se ela, isso é tudo espiritualmente, se também ela não gostar de você, ou fazer uma coisa mal feita para você, não vai ficar bom o clima. Nós sabemos disso. Ah, eu não gosto do filho da patroa porque ele me maltrata. Então, se no momento que você tratar bem os empregados, eu tenho certeza que ela vai olhar você com os outros olhos, com outra alegria. Porque ali é a gratidão. Aí no momento que você sai da tua família, daquele meio familiar, e vai para um restaurante, você vê um garçom. Ô moço, vem cá, ó. Tá, ele está recebendo o cachê, está recebendo. Tá, mas se você não tratar ele bem, ele tem que ser tratado. Você tem que ver que ele é um garçom, ele tem nome, ele tem família, ele tem que ser agradecido, muito obrigado, me traz um copo de água, muito obrigado. Isso faz parte da nossa evolução. Nós temos que agradecer sempre, toda hora, não importa. Eu vou agradecer o cara que me ofende? Sim, por que não? O Sr. Toninho falava, é melhor um covarde vivo do que um herói morto. Você vai num bazar, numa loja, pede tudo pro cara, me desce aquele sapato, aí o cara faz tudo. Pô, não é fácil. Aí você vira as costas, pô, agradece o cara, muito obrigado, cara, desculpa aí, eu não gostei desses modelos. Por que não? Isso faz parte da evolução, você agradecer a pessoa, você vê que ele foi importante para você. Ele está ganhando, tá? Ele é o dinheiro dele, mas nós temos que agradecer sempre, tudo que fizemos, porque eu vou repetir, ninguém tem obrigação com ninguém, nem o pai, nem a mãe, nem a pessoa do lado, ninguém. Tudo que fizemos por nós, temos que agradecer sempre, sempre. Vocês não reparam, o povo oriental, eles se inclinam para as pessoas, é uma maneira de agradecimento. Você não vê isso, nós temos dificuldade, nós queremos receber. O brasileiro, então, é receber. Agradecer, nós temos dificuldade, e muita. No posto de gasolina, o cara ganhou, muito obrigado aí. Ah, está ganhando. Quem não falou isso? Quem não fala isso? Nós todos. Nós temos essas dificuldades, essas dádivas que recebemos e não somar elas. Nós não somamos. Nós só falamos de coisa ruim. Coisa boa que aconteceu com nós temos essas dificuldades. Infelizmente, o ser humano tem essa dificuldade. Mas Paulo de Tarso trouxe esse tema para nós, dá sempre o agradecimento que Deus está vendo. Se é melhor para o teu semelhante, aquela pessoa vai ficar alegre. Você tratar um garçom, você tratar uma moça. Eu fui para Sorocaba a última vez agora e eu fui com meu filho. Meu moleque o Guilherme, ele é meio... Mas é uma coisa muito difícil. A gente tenta falar com ele. Aí ele pôs um carro de estacionamento, aí ele não quis pagar o estacionamento. Eu peguei e fiquei na fila. Aí tinha umas 5 pessoas, aí tinha uma moça bonita, rapaz. Eu vi um cara atrás dela, e o cara falou assim para mim, ela estava com cara de tristeza, e o cara falou assim para mim, quando eu cheguei perto, claro, né, 5 pessoas,
ela é cearense, brinca com ela. Aí eu falei, caramba, cara, eu até me arrepio. Aí eu olhei para ela, quanto é que é lá, né? Você é do Ceará? Ela riu. Como é que o senhor sabe? Eu ia falar que era para o pescoço, né? Falei, não, é que você parece. Menina, 20 anos, 21 anos, 22 anos passado. Ela riu, ela ficou satisfeita. Vai saber o problema que ela tinha, a mágoa que ela tinha de estar ali, trabalhando, aquele calor. Você é cearense? Como é que o senhor sabe? Eu ia falar a verdade, era pelo pescoço. O cearense não tem pescoço. Então, eu falei, mas eu fiquei, ela com cabelos pretos, mas parecia mesmo uma cearense. Mas eu nem ia me tocar, nem me toquei. Eu vi uma pessoa falando para mim, ó, brinca com ela que ela é do Ceará. E meu menino não quis ir pagar, eu falei, não, o pai vai, não vai. Aí ela brinquei, ela riu, pôs um sorriso. É isso que nós temos que fazer. A guerra, cara, o cara vai jogar a bomba, você não vai agradecer pelo cara jogar a bomba. Mas nós temos a função, principalmente na família, se você não tiver um bom senso na família, começar a gratidão dentro do seu lar, fora você vai ser pior. Você vai tratar mal o garçom, vai tratar mal o cara que põe no posto de gasolina, vai tratar mal o rapaz da loja. A gente tem que agradecer tudo que nos acontece. São dádivas que nós recebemos todo dia e toda hora. Né? A gente está a par disso. A gente precisa olhar isso melhor. Deus nos traz todo dia gratidão. Não é só coisa ruim. Se você fala, me aconteceu isso, me aconteceu aquilo. Não, aconteceu as coisas boas também. Ninguém fala. Ninguém quer falar. Isso é uma cultura nossa. Não, do mundo todo. Dizem que é do mundo todo. Porque ninguém quer falar as coisas boas que venham nos acontecer. Porque acontece todo dia. As pessoas não falam, outras religiões, eu tive livramento. E é verdade. Então esse livramento, por que você não fala? Pô, o cara pegou, o Sotoninho falava, não existe bala perdida, mas vai saber quantas balas, ou algum minuto que você passa num lugar. Eu estava um rapaz contando para mim que foi entrar no elevador, o elevador abriu, ele caiu para baixo, ainda bem que ele se segurou, ele se salvou. É um livramento. Ele agradeceu, não sei quanto, falou, cara, eu rezei umas 10 mil vezes. Sim, temos que agradecer aquilo bom. Não, aquilo não foi bom. São coisas que não é, por isso que nós estamos aqui. Quantos anos nós temos? Muito. E estamos aqui. Quantas coisas nos aconteceu? Menos a Adriana é nova, né? O resto é tudo velha. Né, Márcia? Tudo na fase. Quantas coisas já não era para nos aconteceu de bom. Não vamos falar coisa ruim, coisas boas. Porque Deus é maravilhoso. Deus, a gente tem que agradecer toda hora, todo minuto. É gratidão. A gratidão é isso. Se nós começar a pensar coisa ruim, nós vamos plantar no solo do nosso coração a ingratidão. É isso que acontece. Porque os pensamentos, eles são fortes. Os nossos pensamentos, que a gente pensa coisa ruim, ele começa a fortalecer. Então nós temos que agradecer sempre, ao levantar, ao dormir, ao sair de casa, ao retornar de casa. O cara falou, então o cara me dá uma fechada, eu vou agradecer. Agradece, ainda bem que foi fechado. Você está dirigindo, o cara te entrou na frente, ainda bem, já pensou se é uma coisa pior? Agradece, poderia ser pior. Então a gente está aprendendo que se na família a gente manter
A gente vai ter conflito com os filhos, porque eles vieram para isso. E nós, como pai e mãe, e com autoconhecimento, com a religião, cada um tem a sua, mas seguir Jesus, a gente vai ter que orientar, porque a gente sabe, ainda mais nos dias de hoje, como esses jovens são revoltados. Falam que é falta de Deus? Pode ser, mas eles vieram para isso. E nós, como pai e mãe, nós temos que colocar eles no caminho certo, orientar eles, ensinar eles. Quem tem empregado em casa, quem tem empregado em firma, na rua, e não importa, né? Tomar um sorvete, ou num garçom, ô garçom, tudo bem? Obrigado, hein? Entendeu? Isso faz sentir eles bem. E fazendo eles sentir bem, a pessoa que está te prestando o serviço, se ela não tem esse caminho, essa luz de ser uma boa pessoa, o problema é dela, que o senhor Toninho falava, você não gosta de mim? O problema é seu, eu gosto de você. É isso, você está jogando a energia para a pessoa. Então, se a gente trata as pessoas bem, garçom, alguém na rua, alguém te prestou algum serviço, e vou repetir, ninguém é obrigado, nem você pagando, ninguém é obrigado a te servir. Ninguém, nós não somos, nem nós somos obrigados a servir ninguém. Mas se a gente fizer isso, nós vamos agradar aquela pessoa e vamos agradar a Deus. Esse é o caminho. Por isso que chama gratidão. Deus está vendo que você recebeu alguma coisa e tá grato por aquilo. Esse é o caminho da evolução. Isso é um dos caminhos, isso é um dos temas que Paulo de Tarso fala no livro dele. Esse é o caminho, a educação, é o crescimento do ser humano, de estarmos aqui, de aproveitar o momento de família, né, de empregado, não importa, da pessoa que está lá fora. Você vai numa pizzaria, você nem sabe o nome do garçom, ô, chegador, pô, conversa com ele, fala muito obrigado, acabou. Ele vai se sentir melhor, eu tenho certeza. Eu acho que eu me sentiria, se eu fosse, né, prestador de serviço, até hoje a gente eu trabalho de vendedor, pô, senhor Eduardo, muito obrigado, tal, pela atenção. Pô, é legal, é o que eu falo, eu vou falar o meu caso, tá? Cada um tem o seu. A gente que é vendedor, a gente tem que mostrar para a pessoa a melhor caminho para ela comprar aquilo que ela vai se satisfazer. Existem pessoas, a gente tem lá algumas pessoas que são, mas a gente finge que não liga, ou troca de assunto, porque às vezes a pessoa não está preparada, mas se você educadamente falar, a gente vê que a pessoa se sente bem, falar pelo nome, muito obrigado, desculpa alguma coisa, isso tudo é o nosso crescimento, é onde a gente vai se educar, e tudo começa na família, tudo, a família é o início de tudo, para a gente estar preparado para sair para fora. Porque se na família tem família que o cara xinga o pai, xinga a mãe, não agradece, não. Aí na rua ele vai falar, o que você acha que vai acontecer? O clima que você tem dentro do lar, você vai ter lá fora. Se ele não agradece a mãe que está dando a mamadeira, que a mãe ou o pai fala, né? Eu sou pai, eu sei, às vezes a gente fala uma coisa para o filho, eu tenho 3, totalmente um diferente do outro. O Roberto também tem 3 mulheres. Então, são pessoas diferentes. Se você fala qualquer coisa, ela se ofende. Guarda até mágoa. Mas nós não podemos guardar mágoa. Porque nós temos um conhecimento. Nós, às vezes, meu pai é duro, meu pai fala muita coisa, não deve falar aí. Mas temos que falar. Nós temos a função de falar. Porque nós somos os guias deles. Porque eles um dia vão ser pai.
Hoje mesmo eu vi um falando assim, pai, agora eu sei que é ser pai. Eu falei, então agora você sabe que é ser pai. Ser pai não é fácil. Eu falei, é verdade, ser pai não é fácil. Então por isso nós temos que dar o exemplo. A gente não guarda a riqueza. O nego está guardando dinheiro aí para quê? Quando morrer, vai ser uma briga. Eu quero um pedaço, aquela bicicleta é minha. O que a gente dá para os filhos, a herança, é o nosso comportamento, é nossas atitudes. Ainda mais acho que eles vão reclamar, não tenho dúvida. Meu pai foi muito enérgico. Falam, não adianta. Pena que poucos talvez não vai despertar, que eles escolheram a vir aqui. Eles pediram para escolher o pai e a mãe. Nós sentamos numa mesa e o plano espiritual fez um plano para a gente vir para cá. Tá lá, o filme Nosso Lar é mais ou menos isso, que eles têm que descer, você vai ser filho, você vai passar aquela passagem, vai melhorar, é o que acontece. Então, nós estamos aqui, gente, é agradecer, é gratidão, porque é o único instrumento que nós vamos agradar o nosso próximo e agradar a Deus. Deus vai ficar muito grato se nós fizermos isso. Entra uma pessoa aqui, fica à vontade, não? Uma pessoa quer vender um negócio, a gente às vezes é estúpido. Não quero nada não. Eu mesmo em casa, às vezes, o cara vai lá, estou vendendo um saco de lixo. Não, quero não. Vai lá, não precisa comprar. Não é isso, você também... Você está perdido. Mas não, muito obrigado, porque o cara está ali, coitado, tá andando aquele sol, O Miguel, acho que lembra um rapazinho que ficava de terno, né, Miguel, ali no Dom Pedro? Aquele rapaz sumiu, né? Mas lá vendendo bombom, tal, educado, entendeu? Provavelmente aquele rapaz partiu para uma coisa melhor. Tomara a Deus. É isso que tem que acontecer conosco. Ainda mais nós que temos conhecimento, porque você vai falar isso para um filho teu. Cara, você pediu para vir aqui comigo, que eu ia te ajudar. Aonde, pai? Na hora que nós estávamos lá em cima, não vai, acredito, não tem jeito. Nós temos que ser cirurgião, aqueles bons mesmo, né? Para poder encorpar aquela lá na mente deles. Porque não vai acreditar nunca. Você pediu para vir aqui, cara. Não, pai. Pediu. Como eu pedi, só tem prova? Põe na tela. Porque não tem conhecimento. A gente tem o conhecimento pelos livros, pela nossa vivência, pelo plano espiritual. Nada é por acaso. Sempre nós vamos estar protegidos pelo plano espiritual. Vocês podem ter certeza disso. A casa aqui está cheia. Os mentores amigos, o nosso querido presidente está aqui agora, está ouvindo, porque eu falei várias vezes o nome dele, porque ele trouxe os exemplos para a gente. Ele falava muito, principalmente desse irmão Jerônimo, que ele lia muito o livro dele, e ele falava, ele ia de carrinho, levavam ele de carrinho, punha ele lá num colchão, para ele dar palestras espírita. Ele falava muito. Eu não conhecia esse irmão Jerônimo, não conheci. Eu acho que eu vi uma foto dele no Jornal Nacional. O Sr. Toninho falava muito dele. E uma das coisas que ele falou que eu lembrei quando eu estava fazendo isso, é que você começa a fazer palestra, eu não sei o critério do Miguel, do Roberto, né, de quem... começa a ler, dizem que não é bom, uns dizem que é bom, eu começo a ler um pouquinho da cá, eu vou encaixando, depois eu vou se melhorando. Eu vou até contar uma coisa para vocês, eu vou agradecer a Deus, eu ainda nem sei. Segunda, quando nós saímos daqui, cara, eu fiquei em casa, tal, aí fui dormir, eu tive um sonho, gente. Não era sonho. Eu sou espírita, sei lá, a idade do Roberto Miguel.
Eu tive uma visão, cara, que eu não acredito que era. Eu ainda não sei o que era. Não era coisa ruim, mas também não era coisa boa. Não sei, tinha relação com alguma... Te juro, era um negócio, eu fiquei... Era nitidamente. Era um negócio presencial. Não sei dizer ainda, eu gostaria de saber, mas eu não vou saber. Pode ser com a evolução, bem diferente. Eu levantei, não assustado, mas eu levantei e agradeci a Deus. E eu estava já preparando essa coisa. Eu agradeci a Deus, mas não dá para explicar. Não é nada de monstro, nada de coisa, mas eram lugares que eu não conhecia. Não sei se era plano espiritual, até agora eu não sei. Eu ainda não sei definir o que me aconteceu. Eu só acordei e agradeci a Deus, que não seja nada de ruim para ninguém, né? Principalmente os filhos da gente, que eles põem um caminho certo, né? Que eles encontram o caminho. Não os filhos da gente, mas qualquer ser humano. A gente tem que ser agradecido, agradecer. Gratidão, gratidão e gratidão. Essa é uma palavra que eu nunca vou esquecer. E a gente tem que lembrar as coisas boas que as pessoas fazem para a gente. Tem que lembrar. Não é lembrar o que fazem errado. Ah, a pessoa me ofendeu. Ah, fulano fez isso. Ah, o cara passou em cima do meu pé. Vamos lembrar o que a pessoa fez para a gente. O que nós recebemos de bênção espiritual. É todo dia, toda hora. Por isso que nós estamos aqui. Se nós não estaria. Quantos que frequentou esse centro espírita jamais não está aqui? Por que será? E nós somos privilegiados. Por mais tombo que a gente leve, mais pedra que vai no nosso caminho, a gente está aqui. Então, a gratidão ela é muito importante em nossas vidas. E a gente passar para as pessoas. Agradecer sempre. Não importa se é um garçom, se é uma mulher da loja, o que for. Isso faz parte da nossa evolução. Tá, vou acabar. Então, eu espero, tá? E não vamos esquecer uma coisa, isso é muito importante. Nós não estamos sozinhos. Não pensam nisso. Nós sempre estamos protegidos. Não importa o que a gente andar, pensar. Então, a gente tem que agradecer sempre, porque eles vão ter força de nos ajudar. Porque essa mensagem vai chegar a Deus. É isso que Deus quer. Que nós agradecemos sempre por tudo que estamos passando. Então, eu espero ter passado uma mensagem para vocês. Gratidão. Essa palavra não vai sair nunca mais da minha cabeça. Tá bom? Então, muito obrigado. Que Deus abençoe. Eu deixei que... Obrigado. Eu deixei...